Sabe aquele momento em que você se vê cansada, sem tempo nem para ir ao banheiro sozinha, e aí você se pergunta: onde foi que eu me perdi de mim mesma? Eu já me senti assim e ainda me sinto algumas vezes, como mãe, como mulher, como profissional. E foi justamente aí que eu entendi que o autocuidado não é sobre luxo ou egoísmo, mas é sobre sobrevivência emocional e propósito. Nesse vídeo nós vamos conversar como nós, mães que somos ocupadas com rotinas intensas, podemos sim viver um tempo de autocuidado com um pouco mais de leveza, sem muitas cobranças, e que isso de fato transforma como nós vivenciamos a nossa maternidade. Nesse mês de maio eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre maternidade, autocuidado, sobre como nós podemos vivenciar a maternidade cuidando de nós mesmas. Mas para isso, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daiane Beleze, sou nutricionista, atualmente trabalho com mudança de comportamento e hábitos para mulheres e mães ocupadas, mas que querem de fato reconectar-se consigo mesmas. Então, para iniciar esse vídeo, nós vamos primeiro pensar em uma coisa. Qual mãe eu quero ser? Qual é a maternidade que eu quero vivenciar? Você já parou para refletir em como muitas vezes a gente vivencia a maternidade num modo muito automático? Principalmente depois que a gente já tem ali um bebezinho que passou de uma criança ou já tem mais de um filho. A gente já sabe, porque de fato já virou um hábito, como cuidar dos nossos filhos, o que eles precisam, como alimentá-los, como cuidar deles de um modo geral, mas viver isso no automático não permite que a gente de fato desempenhe a maternidade que nós somos criadas para desempenhar. E isso não importa se você é uma mãe em tempo integral, se você trabalha fora, o ponto não é esse. O ponto-chave aqui é compreender que uma maternidade bem vivida, com propósito, pode ser feita com leveza e não de modo automático e sempre com tanta intensidade de uma forma negativa. Viver uma maternidade de verdade, presente, independente se você passa 24 horas com seu filho ou se você trabalha fora e em algum momento está com ele, é o que nós temos que ser despertadas a vivenciar. E isso começa sim em como você está cuidando de você mesma. Essa clareza tem me ajudado a vivenciar melhor a minha maternidade. Eu decidi cuidar da minha filha em tempo integral e para isso muitas coisas tiveram que mudar na minha vida. A forma como eu trabalho, como eu estava cuidando da minha casa e infelizmente o que ficou por último foi o cuidado comigo mesma. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido um cuidado maior comigo num primeiro momento quando a minha filha era bebê, muito possivelmente quando a vida veio com a sua montanha-russa e os seus altos e baixos e as demandas para mim foram muito grandes, eu não teria ficado tão doente como eu acabei ficando. Então você quer ser aquela mãe que grita mais do que fala, que tá sempre nervosa ou irritada ou que consegue manejar as dificuldades do dia a dia com mais leveza? Você quer ser aquela mãe que se olha no espelho e gosta do que vê ou aquela mãe que se olha no espelho e pensa, poxa, depois que eu me tornei mãe eu nem me reconheço mais? Essas perguntas vão nos guiando a ter um autocuidado com propósito na maternidade. Então aqui eu vou dar 5 passos, 5 orientações que de forma simples nós podemos seguir no dia a dia, não de uma forma muito rígida, porque nós sabemos que o dia a dia de uma mãe vem com muitos percalços. Mas se você conseguir seguir isso com constância, com certeza, você vai sentir os benefícios para você e em como você está criando seus filhos. Primeiro, sono, descanso. E quando a gente fala desse ponto para uma mãe, principalmente que está com filhos pequenos, já é um motivo de muito burburinho. Eu mesma sofri bastante com o sono ruim da Luísa ali, até ela conseguir dormir uma noite inteira aos 2 anos e 5 meses. Se você segue as tendências e o que tem se falado sobre saúde, principalmente saúde mental e saúde física nos últimos anos, você sabe que ter um sono de qualidade é extremamente essencial. E aí nós temos 2 pontos que pegam para nós. Primeiro, uma criança que não está dormindo bem, e aí a gente acaba não dormindo bem também. E segundo é o uso das redes sociais e também até de streamings, de séries e tudo mais. Porque, gente, qual é a mãe que nunca colocou seus filhos para dormir e aí foi lá, deitou bem linda no sofá ou na cama, ficou ali rolando o feed ou assistindo série até tarde? Eu já fiz isso inúmeras vezes. E aí tem um ponto que é muito ruim, por quê? Além de você ficar muito lenta, fadigada, cansada no dia seguinte, esse acúmulo de noites mal dormidas vai também intensificando outros problemas para você.
pode gerar acúmulo de gordura ou dificuldade no emagrecimento, problemas na pele, então principalmente a pele do rosto sente muito quando a gente não tem noites bem dormidas, e até a nossa própria saúde mental, a irritabilidade, ela fica muito mais intensa quando a gente não dorme bem. Nós teríamos que dormir de 6 a 8 horas por noite para ter uma vida bacana, mas a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Mas pelo menos 5 a 6 horas por noite uma mãe precisa dormir. E por que eu tô falando pelo menos? Porque eu sei que tem mães que não conseguem dormir essa quantidade de tempo. Mas mulher, você precisa priorizar suas noites de sono. E aí entra naquele ponto que eu citei um pouquinho antes, porque nesse momento ali que a Luísa estava dormindo muito mal, eu não conseguia dormir bem, ela tinha até 10, 11 despertares por noite, mas aí veio um momento ali nos 2 anos que ela começou a dormir melhor, e ainda assim eu continuava com esses hábitos ruins, ficava vendo série mais tarde, ou procurava ficar limpando a casa para a casa estar limpa no dia seguinte. Quantas vezes eu não fiz faxina até 3 horas da manhã, e a gente ama acordar no dia seguinte com a casa limpinha, mas essas noites irregulares de sono lá na frente foram muito ruins para mim. Acabou que a ansiedade generalizada intensificou e junto a outros problemas veio o diagnóstico da fibromialgia, que eu lido até hoje e é super difícil. Então eu tenho certeza que se eu tivesse priorizado mais o meu autocuidado no sono, quando essas dificuldades vieram, meu corpo estaria um pouquinho melhor preparado para de repente não ter um avanço aí no problema da fibromialgia. Então, depois que os seus filhos dormem, você precisa também estar num ambiente propício para o seu momento de dormir. Luz baixa, não ficar com o celular depois das 10 horas da noite ali, principalmente com a luz muito forte. Se for ver alguma coisa na televisão, também com a luz mais baixa. Se você pretende dormir 11 horas da noite, o ideal é que às 10 horas esse ambiente do sono já esteja preparado. Senão, você vai postergar ainda mais o seu horário de dormir. E além disso, você pode até conseguir dormir, mas como a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, não está muito adequada, você acaba tendo muitos despertares noturnos, por exemplo, e ainda continua acordando cansada no outro dia. Então, priorizar a hora de dormir quando possível é essencial. Lógico que a gente gosta de ter um tempinho mais pra gente, mas se você fizer disso uma rotina de dormir muito tarde, você vai prejudicar a sua saúde e o seu corpo. Então priorize horários regulares de dormir e deixe uma folguinha para um dia ou outro quando você sentir que é uma necessidade de você ter tempo para você mesma. Então, mulher, se você já sentiu aqui que está se conectando com o que eu tô falando, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque cada vez mais nós teremos aqui conteúdos que vão direto ao que você está vivenciando como mulher, como mãe e nessa reconexão e nesse cuidado com você mesma, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Bom, o segundo passo é ter uma alimentação real e possível. E por que eu coloco essas duas palavras aqui? Porque você já está cansada de ver no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok, enfim, rotinas extremamente maravilhosas no que diz respeito à alimentação. E a gente sabe que muitas vezes não é possível. E o que eu mais vejo como nutricionista e vivencio também? A nossa alimentação fica muito linda no café da manhã, no almoço, mas deu do período da tarde para a noite ficar tudo bagunçado. Porque vem a rotina do dia a dia, vem aquele momento de comer um doce e você não quer fazer um lanche mais saudável, depois vem a rotina ali com as crianças e com a casa, você não tem tempo para se alimentar direito, e quando é lá pro fim da noite você acaba jantando, comendo muito ou fazendo um lanche porque já tá muito cansado. Então, mulher, seu prato não precisa ser perfeito, ele precisa ser possível. Tenta fugir um pouco dessas rotinas e esses hábitos alimentares muito perfeitos que você vê por aqui. Vá para o básico, procure cada vez mais ter alimentos naturais na sua dieta e que você consiga diversificar. Por exemplo, ao invés de você comer sempre só arroz, feijão, a proteína e a salada, que seria um alface e um tomate, muda um pouquinho, coloca pelo menos mais uma verdura no seu cardápio, um legume, de repente uma abóbora que é fácil de fazer, uma rúcula, que é um outro tipo de folha que tem muito nutriente, inclusive magnésio, que atua bastante nessa nossa produção de energia e melhora a nossa capacidade neuromuscular. Então você não precisa ter uma dieta extremamente diversificada, porque só o ponto de você pensar que tem que ter uma dieta que tenha muitos alimentos e muitas possibilidades, o seu próprio cérebro vai fazer você dar um passo para trás. Por quê? O nosso cérebro quer poupar energia.
Então, toda vez que você pensa em ter trabalho com alguma coisa, o seu cérebro vai dar um passo para trás e falar assim, ah não, isso aqui vai dar muito trabalho, vamos pro que é mais fácil. Coloca lá um queijinho no pão, ou se não, come qualquer besteira que já tá tudo certo. Então, você tem que pensar que você tem que ser saudável, você tem que se cuidar da sua alimentação, mas fazer o que é real e possível para você. Quanto menos trabalho você tiver no início de melhorar a sua alimentação, vai ser melhor. E aí você vai mantendo uma constância dentro do que é possível para você e depois você pode ir melhorando isso ao longo do tempo. Vou dar aqui 3 exemplos de refeições práticas ou de como você pode montar. Eu amo arroz e feijão e eu sei que tem pessoas que gostam muito de comer arroz e feijão no dia a dia e não tem nenhum problema. Mas um dia você pode mudar, fazer um purê de batata, por exemplo, que é super fácil. Você cozinha a batata, amassa e tá pronto. Ou fazer um creme de mandioca. Esses tubérculos são fáceis de você manipular. Dá para você guardar na geladeira por 3 dias ou congelar e isso já muda um pouquinho o padrão da sua alimentação. Como eu citei, você pode ter 2 tipos de folha para fazer uma salada e 2 legumes. Uma abobrinha, se você gosta, que é fácil de fazer, ou abóbora, não precisa ficar incrementando muito. Tenha sempre ali um tomatinho cereja, um pepino, que são frutos, que são legumes fáceis de preparar e que se mantêm bem na geladeira também. Dá para perceber que se você fizer esse básico, você consegue ter uma alimentação um pouquinho mais diversificada e melhor? Esse mesmo tomate e pepino você pode usar num lanche da tarde ou mesmo num lanche da noite, já que se você não tiver muito afim de jantar, porque você pode compor lanches mais naturais, nunca esquecendo que você tem que ter proteína de forma adequada na sua dieta, porque a proteína, se você está num processo de ganho de massa muscular ou de emagrecimento, ela vai cooperar e ela é essencial. Se você come mais proteínas, você vai se sentir saciada, você evita os picos de comer doces durante a tarde e a noite. Então, tem 3 dicas aqui. Priorize tubérculos de fácil manejamento, né? Coloque pelo menos 2 folhas e 2 legumes ou verduras para te ajudar a diversificar o cardápio e tenha a quantidade de proteína correta no seu dia a dia. Ovinhos pela manhã, a proteína certinha no almoço e no jantar, então comer só queijo à noite, gente, não é bacana. Porque à noite, por exemplo, nós temos uma maior produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que atua exatamente na maior síntese de massa muscular e na menor retenção de gordura. Então, se você não faz um bom consumo proteico também ali no período da noite, você acaba prejudicando toda a sua produção hormonal. E lembrando que você também está cozinhando para a sua família, para os seus filhos. Então, se você está diversificando o cardápio pensando na saúde da sua família, por que você não vai fazer isso para você também? Terceiro ponto, o treino é o seu melhor amigo. Se você não está treinando, saiba que você está deixando de ter um parceiro super poderoso do seu lado. E aqui é importante saber que o treino, ele não é só necessário para melhorar o seu corpo, né? Seja para emagrecer, para ter mais massa muscular, mas porque ele vai cooperar de forma muito presente na produção dos hormônios que vão controlar o seu bem-estar, que vão melhorar o seu sono, que vão melhorar o seu humor, e até o seu autocuidado. No treino são liberados neurotransmissores como a dopamina, endorfina. Então quem nunca começou um treino bem sem vontade e terminou ele com aquela sensação de meu Deus, que bom que eu fiz, estou me sentindo muito melhor agora. Exatamente porque esses hormônios estão sendo liberados. E aí, dando um passinho para trás nessa questão de ter dificuldade de começar um treino, é muito importante que você tenha motivação. E fazendo aqui uma separação básica da palavra, que você tenha um motivo para a ação. Porque a motivação é isso. A motivação não é você estar super animada para fazer um treino, super feliz, sabe, totalmente engajada. Muitas vezes você vai ter que ter a motivação num dia ruim. E aí, mulher, você tem os seus motivos. Eu vou citar alguns meus aqui. Eu quero me sentir bem, eu sei que se eu não tiver bastante massa muscular lá na frente, na minha longevidade, eu não vou estar bem comigo mesma. Mas pensando no agora, eu sempre gostei de mim, eu sempre me senti bem com o meu corpo e eu não estou me sentindo agora, então eu preciso treinar para isso. Se eu não treinar, se eu não fizer esse esforço, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero. Outra coisa, eu tenho problemas de ansiedade, fibromialgia, então o treino para mim é essencial como parte do tratamento. Esse é o meu motivo para ação. Esse é o meu motivo de muitas vezes não estar com vontade nenhuma, muitas vezes estar com dor, fadigada, mas saber que o treino é esse meu parceiro que vai me ajudar a melhorar. E aí, quais são os seus motivos para agir?
e fazer do seu treino esse seu melhor amigo. Muitas vezes, gente, não vai dar para fazer o melhor treino, treino de musculação ou de crossfit, mas se você já fizer uma caminhada, pensando principalmente na produção dos neurotransmissores, no seu bem-estar, você já vai conseguir ter esses benefícios. A perfeição muitas vezes não vai existir, principalmente durante a maternidade, porque a gente tem um indivíduo, um filho ali, o nosso amorzinho para dar conta, eles são as nossas prioridades, mas você também tem que enxergar a prioridade de se cuidar para cuidar melhor deles. Eu aproveitei para ir pegar minha água porque é dela que eu vou falar agora. Se tem uma coisa que a gente negligencia, é a hidratação. Tomar água é o hábito mais negligenciado e o mais poderoso que nós podemos fazer. A água, a gente sabe, é extremamente essencial para o nosso corpo. E vai parecer aqui que eu tô falando mais do mesmo. Mas se eu tô falando mais do mesmo e você não tá fazendo, é porque alguma coisa tá errada, né? Quando a gente fala de autocuidado para mães, a gente tem que pensar em tudo o que rege quem você é. O seu corpo, a sua mente, as suas emoções, o seu espírito. E no que diz respeito a corpo e mente, a água ela é essencial. É o que vai hidratar as suas células, é o que vai te ajudar a fazer conexões melhores entre cérebro, músculo e intestino, é o que vai ajudar, por exemplo, a você ter um intestino mais saudável. E quem nunca ouviu falar do termo enfesado? Porque se você não está com o intestino saudável, com certeza você vai ter irritabilidade. Então, ela é preciosa. E se você não está consumindo a quantidade de água suficiente, por favor, faz isso a partir de hoje. A gente já tem várias formas de conseguir tomar a quantidade de água correta. Tem garrafas com frases motivacionais, tem aplicativos que nos alertam sobre o consumo de água, enfim. Só que o ponto principal aqui é fazer da hidratação um hábito. Então não adianta você colocar 1000 alarmes para você tomar água se você vai lá, desliga o alarme e não toma. Não adianta você ter a garrafinha mais linda do mundo na sua frente se você olha para ela e simplesmente não abre para tomar. O hábito só é formado quando você faz algo repetidas vezes. Então, num primeiro momento, ali, vamos colocar que o padrão para um hábito de tomar água seja de 21 a 30 dias, de acordo com alguns estudos que já foram feitos. Você vai ter que se esforçar para tomar essa água. E aí, antes do esforço, vem o estímulo. Então, por exemplo, você coloca que quando você acordar de manhã, uma das primeiras coisas que você vai fazer é tomar um copo de água. Antes de sair para o trabalho ou para algum outro compromisso, outro copo de água. Depois que você terminou o treino, sua garrafinha ali de 500 ml de água você tem que tomar. Depois do almoço. Então, os estímulos são o que você vai ter como um gatilho para fazer o que você tem que fazer. Então você precisa pegar esses pontos ao acordar, ao sair de casa, depois do treino, depois do almoço, sempre fazendo isso todos os dias, repetidas vezes. E aí a hidratação vai se tornar um hábito, você não vai ficar totalmente dependente de um alarme, de um aplicativo, da garrafinha mais linda. Esse padrão no seu cérebro já vai ter se formado e aí você vai se beneficiar da hidratação. Sua pele vai melhorar, seu humor vai melhorar, seu intestino vai melhorar e aí você vai conseguir ser uma mãe também mais presente, mais real, mais saudável e mais cheia de energia. Mulher, você que é mãe, se cuidar é um ato de amor. Quando você se desperta para isso, você sente, mas também toda a sua casa sente. Por muito tempo eu julguei aquela frase ou aquele termo que diz: eu devo cuidar de mim mesma acima de tudo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu ainda tenho um pouquinho de ressalvas com isso, mas no que diz respeito ao autocuidado, eu entendi que quando eu estou cuidando de mim mesma e priorizo isso, é porque eu tenho amor aos meus filhos, à minha família e a tudo que está ao meu redor e que foi confiado nas minhas mãos para eu cuidar. Então, que você seja despertada a cuidar de si mesma. Foram aqui 4 pontos: sono, alimentação, treino e hidratação. Comece de repente com 2. Talvez para você arrumar tudo agora, então de repente consiga fazer pelo menos 2. Faz da hidratação um hábito. Tente fazer essa rotina de momentos que você sabe que tem que se hidratar. Coloca ali a alimentação real e possível que é para você fazer no dia.
consiga organizar um pouco melhor o seu cardápio para que você consiga variar ele e não para ser algo instagramável, mas para ser algo possível que vai beneficiar você. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu preparei para te ajudar e para te despertar a cuidar de você mesma, com verdade, com propósito, com o tempo que você tem, com a realidade que você vive. Se você também acredita que esse autocuidado na maternidade é extremamente essencial, então continua aqui comigo e veja os próximos conteúdos. Compartilha com aquela mãe que também precisa se cuidar. Beijo, até o próximo vídeo.